Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas capítulo 4. Estamos naquela meditação da carta de Paulo aos Gálatas desde o começo do ano. E chegamos aqui no capítulo 4 e vamos ler do versículo 21 até o 31. Paulo começa fazendo uma pergunta. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Gálatas 4, 21 a 31. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Agora preste atenção. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, o monte que Deus trouxe a lei. E o que o Monte Sinai gera? Gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, o qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os filhos da que tem marido. Vós, porém, irmãos, preste atenção, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então vamos à pergunta de sempre: por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? O que aconteceu que levou Paulo a escrever essa carta? Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas. E o que Paulo pregou? Pregou o evangelho da graça de Deus. Então, Efésios 2:8 que diz, um arroz com feijão que a gente sempre fala: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. Então quer dizer que esta fé não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então uma coisa que o crente tem que entender é que o homem não é salvo por obras. O homem é incapaz de fazer alguma coisa e conseguir ser salvo. Todo esforço do homem, obra religiosa, seja lá o que for, é inútil para ele obter a salvação, porque a salvação é dada gratuitamente através daquilo que Cristo fez na cruz por nós. Então eu não consigo produzir algo que me dê salvação, nenhuma obra, nenhuma vigília, nenhuma subida no monte, nenhum sacrifício, nada que a religião evangélica me pede para fazer me dá condições de ser salvo, entende? Então o homem é totalmente inútil no quesito de salvação, ele é incapaz de fazer qualquer coisa para que ele possa ser salvo. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Alguém poderia perguntar assim: não, meu esforço, eu que produzi a fé, não é? Primeira coisa que a pessoa vai pensar. Aí Paulo anula isso. Isso não vem de vós. Essa fé que ele teve não vem de vós, é um dom de Deus. É uma dádiva, é um presente de Deus. Aí com relação às obras, Paulo liquida. Não de obras para que ninguém se glorie, Então, enquanto a pessoa que se diz cristã não tiver clareza sobre isso, revelação aqui dentro,
certeza disso que nós estamos dizendo, ela vai ter dificuldade de entender a obra da cruz. Ela vai ter dificuldade de entender a suficiência de Jesus Cristo. Ela vai ter dificuldade de entender a justificação, redenção, reconciliação, porque ainda traz um conceito falso aqui de que a gente faz alguma coisa, que a gente tem uma cooperação, a gente contribui, não é? A pessoa vai ainda achar que ela é salva por alguma coisa que ela faz. Mas o homem é salvo somente pela graça de Deus. O que é ser salvo? Repetindo, a gente pensa, aqui nessa vida, quando eu morrer, eu vou entrar lá na eternidade. Não, a salvação começa aqui agora. Eu creio em Jesus Cristo de todo o meu coração. Jesus Cristo vem, Colossenses 1, 13, 14, me liberta do império das trevas. Olha, ele já fez isso. Você é salvo, já fez isso. Me liberta do império das trevas, me transporta, presta atenção, e me põe numa outra dimensão que se chama reino do Filho do amor de Deus. Aí o versículo 14 de Colossenses 1 diz o quê? No qual, neste reino, aonde eu fui posto, transportado, eu tenho a redenção. A redenção é o fim de todo cativeiro, é o fim. Então ele vem, me liberta do império das trevas, me liberta de todas as prisões, de diabo, de cativeiro, me liberta de tudo, me transporta e me põe no reino. Ali eu tenho a redenção. E por fim, quando eu deixar esse corpo, eu entro na eternidade já salvo. Porque já sou salvo aqui. E isso que Jesus fez por mim nunca será perdido, é indestrutível. Por isso que uma vez salvo, salvo para sempre. Está bem claro isso no coração? Tem isso aí dentro de você? Então, isso Jesus já fez por nós. Eu já sou salvo, já sou liberto, já fui transportado, já fui posto no reino. E Deus não vai chegar para mim e falar assim, se vira agora, toma cuidado, vigia, porque se der uma mancada o seu nome vai ser arriscado do livro da vida. Não vai fazer isso. Ele fez tudo isso por mim, e quem mantém essa obra na minha vida não é o meu esforço, não é o meu sacrifício, não é o meu jejum. Quem mantém essa obra de libertação e de salvação é Ele mesmo. Ele me salvou e mantém, está bem claro isso? Isso é a graça de Deus. Agora, o que aconteceu com o pessoal dos Gálatas? Paulo se ausentou, veio lá os judaizantes. Quem são os judaizantes? Aqueles que vivem presos no Velho Testamento debaixo do jugo da lei. Entraram na igreja e disseram para eles, olha, só o que Paulo disse aí não é suficiente. Tem que se circuncidar, guardar as festas da lei, guardar o sábado, voltar para trás. E isso eles se infiltraram na igreja, contaminaram o ensino que Paulo havia dado aos Gálatas, e os Gálatas aderiram a voltar para trás, voltar para a lei. Por isso que toda liderança, presta atenção, tem que ser um defensor da verdade, entende? A liderança, quem prega, quem ensina, não pode dar espaço para entrar elemento estranho que venha contaminar a graça de Deus. Entende isso ou não? Tem que lutar pela verdade, quer tenha muito, tenha pouco ou não tenha nada. A questão de ter ou não ter não importa. Tem que lutar pela verdade, manter o evangelho da graça em atividade, em fé, proteger. Como é que o pastor vai proteger o rebanho? Visitando cada um na sua casa? Seria muito bom. Como que protege o rebanho? Ensinando a verdade, mantendo a verdade na igreja. Não entra nada, todo elemento estranho que vem tem que ser expurgado. Tudo aquilo que vem manchar o evangelho da graça de Deus não serve, não entra. Entende? Se cada mente de cada pessoa entender claramente isso, nós somos fortes. Porque qualquer coisa estranha que quiser invadir, ensino estranho, é barrado pelo entendimento do evangelho da graça de Deus. Não entra. Cria-se um grande escudo na mente de todos nós. O escudo da fé, que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Está bem claro isso? Então, essa gente entrou lá na igreja dos Gálatas. E o que Paulo disse no versículo 6 do capítulo 1, admira-me
que estáis passando tão depressa. Olha lá o que Paulo fala. Daquele que vos chamou na graça de Cristo. Foi chamado na graça para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Então, o que Paulo tinha em mente com relação a essas pessoas que se introduziram na igreja e trazendo a lei, a velha aliança, querendo pôr a velha aliança em vigor lá nos Gálatas? Paulo disse que são os perturbadores. Você pode ver, toda igreja que está debaixo de Velho Testamento, de lei e de jugo, eles não têm certeza de salvação, são inseguros, vivem em conflito, não têm paz, e eles pedem a salvação a cada momento, porque eles não sabem da natureza humana caída, que falha e erra todo dia, não sabem da garantia da obra da cruz do sangue de Jesus. Então é um conflito, são os perturbadores, que trazem insegurança, dúvida, incredulidade com relação à obra de Cristo na cruz. Então Paulo fala: admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. O que é perverter? É perder a pureza. Então eles começaram a introduzir quesitos da lei, guarda de sábado, circuncisão, as festas judaicas, as mesmas coisas. Você vê igrejas hoje que se diz evangélica, que pratica as festas judaicas, que não tem nada a ver com o evangelho, não é verdade? Fazem réplicas daquela arquinha da aliança, põe lá no altar, todo mundo vem dar uma oferta, pôr a mão, não tem nada a ver com o evangelho. Fazem as festas das primícias, não tem nada a ver com o evangelho. Essas coisas eram festas judaicas para o povo judeu, para a lei, não tinha nada a ver com o evangelho. Nenhum dos apóstolos levou ninguém a fazer isso. Se levasse, estaria escrito nas cartas. Aí Paulo fala: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja maldito, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, o evangelho é a palavra da verdade, como Paulo disse em Efésios 1, 13, 14. Isso tem que ser cercado, não entra nenhum elemento estranho, demora anos para a gente entender isso. Quando a gente encontra Jesus, a gente vem numa mistura total. Tudo que se reúne que fala de Deus, é isso aí, é legal, é bonito, né? Mas depois que você vai estudando as escrituras, você vai ver que tem tanta coisa que é tradição de igreja, costume de homens, legalismo, gente que vive só debaixo da cabeça do Velho Testamento. Você vai perceber que tem tanta coisa nas igrejas evangélicas que não é evangelho, gente. É inacreditável, tantos costumes. Tem uma igreja organizada evangélica que você fica escravo daquilo que ela impõe, das regras de festas e congressos, aquele monte de coisa, você fica escravo com aquela cabeça ali, aquilo fecha você para o evangelho. Ainda que apareça um anjo que vem do céu brilhando e fala: olha, não é bem isso, seja o quê? Anátema. Vocês estão vendo como Paulo usa essa palavra maldito? Seja maldito, coisa séria. Está bem claro isso na sua mente pela milésima vez? Então depois Paulo vai discorrendo nos capítulos seguintes. Ele vai discorrendo e mostrando que eles entraram por um caminho errado, e vai mostrando, enxertando a verdade do evangelho, da onde eles saíram e se puseram debaixo do jugo da lei. Até que chega aqui o capítulo 4, esse versículo 21. Aqui Paulo vai falar o quê? Ele vai fazer uma pergunta: olha, dizei-me vocês que querem estar sob a lei, vocês não ouviram a lei? Então ele está perguntando: vocês querem estar debaixo da lei? Vocês não ouvem a lei? Vocês não entendem? Aí ele começa a discorrer uma grande explicação. Olha aqui: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Agora ele vai mostrar as 2 alianças. Talvez Abraão, que teve essas 2 mulheres, esses 2 filhos, não tenha entendido nada das 2 alianças. O negócio dele era aquele: ele precisava dele ia sair toda a nação, né? Deus havia mostrado aquilo para ele, seria abençoado todos os povos da terra. O alvo dele é o seguinte: eu tenho que ter esse filho para que esse alvo de Deus possa se cumprir. Talvez Abraão não tenha, olha, aqui, nesse tempo aqui de Abraão, nem a lei existia ainda.
A lei vem 430 anos depois. Talvez Abraão não entendesse nada de duas alianças. A questão dele era o seguinte: preciso ter um filho. Era só isso a cabeça dele. Então fala, pois está escrito, Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Versículo 23, mas o que nasceu da escrava, nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Repare bem essa frase, nasceu segundo a... Olha a carne querendo produzir as coisas, presta atenção nisso. Mas o que nasceu segundo a promessa, da livre mediante a promessa. Agora olha o que ele fala no versículo 24, que nós vamos trabalhar nisso. Estas coisas são alegóricas. O que é uma coisa alegórica, né? Chega lá no tempo de carnaval, eles fazem aqueles carros alegóricos, o sambista escreve o samba e põe a música, vai cantar sobre os índios do Brasil, né? Fizeram um samba que vai falar sobre os índios. O que vem na avenida? Aquele carro alegórico, todo mundo vestido de índio, não é? Você é uma alegoria, aquela gente vestida de índio, aquele arco e flecha, tudo aquilo é uma alegoria daquilo que eles estão cantando, daquele samba, daquela letra, daquela música. Então eles vêm tudo dançando lá, um carro de... É uma alegoria. A alegoria revela, é um fundamento de alguma coisa, é uma alegoria. Então o que Paulo está dizendo? Que essas duas mulheres, olha lá, vou ler de novo. Estas coisas são alegóricas, o versículo 24. Porque estas duas mulheres são duas alianças. Olha como isso aqui é claro. Olha aqui, essas duas mulheres são o quê? Duas alianças. Qual? Uma que começa com Moisés, baseado na lei, e outra que vem através de Jesus Cristo, os filhos da promessa, baseado na graça de Deus. É o Evangelho. Essas mulheres que ele teve são duas alianças. Tá ou não está escrito isso aqui? Agora vamos para a primeira, olha lá. Estas coisas são alegóricas porque essas mulheres são as duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Vamos começar a trabalhar aqui. O que ele está dizendo? Que Agar gera para a escravidão. Agar é a primeira aliança no Monte Sinai na Arábia, que gera para a escravidão. Então vamos trabalhar um pouquinho nisso. Vamos lá para Gênesis, vamos ver como tudo isso aconteceu. Gênesis capítulo 16. Então quem é Agar? É o Monte Sinai. O que aconteceu no Monte Sinai? No Monte Sinai Deus trouxe a lei, tudo começa ali. Então vamos lá. Gênesis 16. Vamos ver o que aconteceu aqui, a partir do versículo de número 2. Deus havia feito uma promessa a Abraão: olha, você vai ter um filho. Só que essa promessa estava demorando um pouquinho para acontecer. Então, olha lá, olha o dizer do versículo 2. Disse Sarai, ainda não era Sara, é Sarai a Abrão, né? Não era Abraão, era Abrão. Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Abraão anuiu o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Então já fazia 10 anos que ele tinha saído da terra de Ur dos Caldeus, estava na terra de Canaã, que era a terra da promessa, e a promessa do filho não havia acontecido ainda. Então os dois estão impacientes, essa coisa não acontece, vamos nós mesmos dar um jeitinho. E ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que me fez a mim, e eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Olha que coisa interessante. Eles têm uma promessa que vão ter um filho. Deus é que vai cumprir essa promessa. Qual é o princípio da velha aliança? São as obras.
Tudo na lei é obras, fazer coisas para agradar e obedecer a Deus. Então, não havia acontecido isso. O que Abraão tinha que fazer? Não, vamos esperar. Deus prometeu e isso vai acontecer. Ele prometeu que de você, Sara, vai sair esse filho. Só que demorou 10 anos, a coisa não acontecia. Então, eles resolveram mãos a obras. Vocês estão entendendo qual é o princípio da lei? Qual é o princípio do Velho Testamento? Fazer. Não, faça. Não, faça. É só isso o Velho Testamento. O que não, vem a lista do que você não pode fazer e o que você tem que fazer. Bom, já que está demorando, Deus não está permitindo que eu tenha filho, primeiro vai jogar a culpa em Deus, né? Na mente dela, achava que Deus que estava impedindo ela. Deus está esperando o amadurecimento deles, não está impedindo nada. Então eles vão produzir a promessa de Deus, eles vão pelo esforço da carne. Qual é o princípio da lei? É a carne em ação. É a carne em ação, a carne tem que obedecer, é obediência da carne. Então, a promessa não acontece, então nós vamos dar o jeitinho, nós vamos resolver. Então, vem Sara na sua fraqueza, na sua incredulidade, né? Elabora um plano, né? Olha, vamos fazer o seguinte, se deita aí com a escrava, aí ela vai ter um filho, eu vou ficar contente, já que Deus não cumpriu a promessa. Está vendo a mentalidade dela ou não? O que Abraão tinha que fazer? Não, Deus prometeu, vai cumprir, vamos esperar, vamos viver pela fé. Mas ele aceitou o que Sara disse. Então eles produziram filho por força própria, pelo seu esforço, pela sua sabedoria. Eles deram um jeitinho para cumprir a promessa de Deus. Vocês estão entendendo? Isso é o princípio da lei. Todo o Velho Testamento é esse princípio. O homem tem que produzir obras para Deus, entende isso? Tem que fazer coisas, sempre, esse é o princípio da lei, o homem tem que fazer coisas. Então a pessoa tem que fazer uma campanha para alcançar a coisa de Deus, ela tem que subir num monte para conquistar, ela tem um custo, Deus fez a parte, mas ela tem que fazer a parte dela, sabe? Deus fez metade, não fez tudo, ele fez metade. Esse é o princípio da carne, é o princípio da lei. O homem, pelo seu esforço próprio, tentando produzir a promessa de Deus, baseado na sua sabedoria, no seu jeitinho, no seu esforço, na sua inteligência, né? Ele quer dar um jeito. Você entende ou não? Já descobrimos que nós não convencemos o coração de ninguém, nós não convertemos ninguém. Quem faz essa obra no coração da pessoa é Deus, através do Espírito Santo. Já descobriu que nós somos a obra de Deus é Ele que faz. Nós não temos poder para fazer a obra de Deus. A obra de Deus é Deus que faz. Nós somos uma voz. Mas o que muda o coração, muda uma família, muda um jovem, é Deus que muda, não somos nós somos a voz e nada mais que isso. Então o que eles fizeram? Olha, vamos dar um jeito de cumprir pelo esforço, por uma estratégia da nossa cabeça. Olha, deita com a escrava, vamos dar um jeitinho, ela vai ter filho, eu vou ficar contente, né? Então, vamos dar um jeitinho de cumprir a promessa de Deus. Vocês estão entendendo o princípio da carne? A carne quer fazer as coisas, é o princípio da lei. Eles tiveram filho? Tiveram, mas não o filho da promessa, eles fabricaram. A religiosidade da carne fabrica um evangelho, fabrica um monte de comportamento da carne, fabrica a campanha, fabrica os montes. Olha o que se fala que é evangelho nos dias de hoje. É uma fábrica, uma invenção de coisas. É ou não é? Tanta coisa orada, ungida, infestaram aquilo que se diz igreja, dessas coisas feiticeiras. Olha na televisão que essa turma faz, olha lá, você vai ver. Vamos lá para Êxodo 20, para você ver o que é o Monte Sinai. Olha lá, Monte Sinai, que gera para quê? Para a escravidão. Então Êxodo 20, vamos lá, aqui está os 10 mandamentos, mas vamos ler o 19. Vamos ler o 19, Êxodo 19, 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica hoje e amanhã, lavem suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte
Então olha lá, de onde vem a ideia do monte? É aqui que tudo começa, versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, fumaça, subiu como uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Para aqui. Chegou o momento. De onde vem essa ideia? Até hoje você vê as pessoas com essas ideias. Não, eu preciso subir no monte. Deus vai falar comigo no monte. No monte tem um gravetinho que brilha. Você vê igrejas que vão lá e enterram botijas de azeite que consagrem uma macumba perfeita e desce a anunciar na televisão que consagraram um tal de azeite que vai ungir todo mundo e a vida vai mudar. De onde vem essa fala pentecostal? Trovão, relâmpago, fogo, fumaça, esses louvores pentecostais que a gente ouve. Não vem disso aqui. De onde vem essa prática? Sobe no monte, desce do monte, sobe no monte, desce do monte, só fala em monte. Tem um apóstolo aí da televisão que eu vi na televisão carregando, não sei se era um livro gigante, havia cruzes, ele subindo no monte para apresentar aquilo. De onde vem esse negócio de monte? Daqui, da lei. Da lei, do Monte Sinai. De onde vem tanto fogo? E é fogo que desce, é fogo que sobe, é fornalha, né? 300 graus de puro fogo santo e poder, essas músicas que a gente ouve. Não vem daqui? Isso aqui é o quê? É o lugar de escravidão. Então, Monte Sinai, na Nova Aliança, foi onde a lei foi dada. Olha, Êxodo 20 vai estar a lei, os 10 mandamentos aqui. Nós não vamos ler, eu quero que você se focalize nisso. Então, o que é Monte Sinai? É lugar de escravidão. Monte Sinai é a primeira aliança, é Agar, lugar de escravidão. Quantas vezes você não viu na televisão as pessoas fazendo campanha para ir para o Monte Sinai levar pedido de oração? Vocês viram isso ou não viram? Mas Monte Sinai é o lugar da lei, é o lugar da escravidão, é Agar. É onde foi dada a lei, o ministério. A lei é o ministério da morte, onde Paulo explica lá em 2 aos Coríntios capítulo 3. Então o que é Monte Sinai? É o lugar de escravidão. O que representa, o que aconteceu no Monte Sinai? A lei foi dada, não foi dada a lei? O que representa Agar? Monte Sinai. E gera o quê? E gera filhos para a escravidão. Agora eu tenho que entender uma coisa. Nós somos igreja, nós não estamos debaixo de Monte Sinai. O fim da lei é Cristo, acabou esse sistema na cruz. Se eu não entender que todo aquele lá no Velho Testamento fala-se coisas apocalípticas, tudo bem. Mas tudo que se falava de Jesus, todas aquelas alegorias da velha aliança, todos aqueles tipos de Cristo no Velho Testamento, acabou na cruz. Eu tenho que entender isso. Depois da cruz começa-se a nova aliança no sangue dele. Quem não souber definir claramente antes e depois da cruz, não tem clareza do evangelho. Não tem entendimento sobre a graça de Deus. Então todos aqueles sacerdotes, aquelas cerimônias, aquelas festas, todos os rituais do Velho Testamento, quando Cristo vem, ele é o último sacrifício da lei, é o último sacrifício, foi o sacrifício perfeito. E quando ele morre, ele quita toda a dívida que tinha da lei para com cada um de nós. Ele encerra a lei, acabou a lei na cruz, acabou. Aquela mentalidade judaica de Velho Testamento acaba na cruz. Então toda a igreja que sai do Novo Testamento só fica lá. Você pode ver a maior parte das pregações, Velho Testamento, o tempo todo. A maior parte das campanhas, Velho Testamento. Pode ver, liga a televisão, vamos ver que o cara vai pregar. Ah, Isaías, pronto. Ah, José. Ah, Gideão. Não, tudo aquilo foi uma história que já passou. O que aquela gente do Velho Testamento entendeu das cartas de Paulo? Não entendeu nada.
Eles sabiam que o Messias iria vir, aquela coisa toda. Davi foi revelado a ele que vinha da descendência dele, aquela coisa de morreu ali. O que eles entenderam das cartas de Paulo, que ali é revelado o Evangelho? Não entenderam nada. Tiveram um vislumbre da coisa como seria, mas parou por ali. Hoje nós temos a nova aliança seladinha aqui, ó, nada mais se acrescenta. Podemos enxergar o que eles nunca enxergaram. Viram de longe uma coisinha, mas hoje nós vemos claramente, está tudo aqui nas nossas mãos e no coração, as escrituras da nova aliança. Então toda a igreja que está debaixo do Velho Testamento, fala que eles vêm assim, ó, eles vêm até a cruz, creem em Jesus, creio. Mas não passa pela cruz. Aí depois volta, olha, Jesus multiplicou o pão, cuidado com o demônio, ó, Jesus fez milagre, ele deu os vistos aos cegos, e volta para o Velho Testamento. Aí eles vêm, o máximo que o pentecostal vai até Coríntios 12, que fala dos dons, só não tem lá dom de revelação, mas eles falam dos dons. Aí eles voltam, Mateus, Marcos, Lucas e João, milagre, demônio, multiplicação de pão, receba, e Velho Testamento. Não entra nas cartas de Paulo. A maior parte, pode ver, não entra nas cartas de Paulo, nem entende direito isso. É inacreditável. Então o que representa Monte Sinai? Representa Agar, a primeira aliança. Agar é o quê? Gera filhos para quê? Para a escravidão. Está entendendo isso? Então todo aquele que está debaixo de Monte Sinai, ainda tem igreja que guarda sábado, que fica agarrando as pessoas nas festas judaicas, é lugar de escravidão, estão debaixo de escravidão, é o Monte Sinai, é Agar. Está claro isso? Não? E como é que eles produziram o filho, Abrão e Sarai? Produziram o filho, a promessa por conta própria, não dependendo de um milagre de Deus, por obras próprias. Mas a pergunta é essa: até onde ele enxergou a nova aliança? Até onde ele viu? Não viu muita coisa. A visão dele qual era? De Abraão: olha, eu vou ter um filho e de mim vai ser uma grande nação. Foi isso que Deus prometeu para ele ali, foi isso que ele trabalhou e viveu o tempo todo esperando, teve as suas experiências com Deus. Mas o que Abraão, qual a visão que ele teve depois da cruz, da nova aliança? Nada. Qual a forma que Deus abençoaria? Nós já falamos isso em Gálatas. Como que Deus abençoaria todos os povos da terra? Vamos lá, Gálatas, vamos lá. Para responder essa pergunta de... Olha aqui, Gálatas capítulo 3, nós já estudamos isso, o descendente. Olha lá. Versículo 15, Gálatas 3,15, olha lá. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Agora presta atenção, como é que a bênção de Abraão ia se cumprir em nós? Olha lá. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, o teu descendente, que é Cristo. Então, como Deus abençoaria todos os povos da terra? Através de um descendente. O que Paulo revela aqui? Nós já estudamos isso. Um só descendente. Então, Deus abençoaria todos os povos da terra através de um descendente. Cristo. Através de Cristo é que veio o Evangelho. Vocês estão entendendo? Essa era a forma. Como que Deus abençoaria todos os povos da terra? Através do Evangelho, da graça de Deus, que o descendente, que é Cristo, traria, viria, morreria na cruz. Através do descendente. Agora, o que Abraão enxergou depois disso? O que ele enxergou? Cristo em nós, esperança da glória. Nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O que Abraão entendeu disso? Não entendeu nada, gente. Porque foi revelado isso ao Paulo, e Paulo traz isso para nós na nova aliança. Qual a visão que ele teve? Até onde ele enxergou? Quase nada. Você entendeu, Carlos? Agora, então vamos recapitular. Vamos lá, volta lá para Gálatas 4, vamos ler de novo, com calma, com paciência. Versículo 24, estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Então, Monte Sinai, onde a lei é dada,
gera para a escravidão. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que está a escravidão com seus filhos, mas a Jerusalém lá de cima é livre com a nossa mãe. Então, primeira aliança é feita onde? No Monte Sinai, através da lei, que representa Agar. Gera o quê? A lei gera para a escravidão. Por isso que Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 13, ele disse assim: o ministério da morte gravado com letras em pedras, quando ele está falando da nova aliança, que a lei se tornou o ministério da morte. Ela pedia para o homem aquilo que o homem nunca poderia cumprir. Ela pedia: não cobiçarás, mas o homem não consegue não cobiçar. Ele está numa natureza humana, não consegue cumprir a lei. O que Paulo diz lá em Romanos 7,14? A lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Pois o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. Então a lei exigia a perfeição dos imperfeitos. Como nenhum conseguia cumprir, ela se tornou ministério de execução, morte. Está bem claro isso? Isso é o quê? É Agar, o lugar de escravidão. Agora vamos ver aqui. Eles nem sabiam disso, né? Isso foi revelado para Paulo lá na frente. Foi revelado para Paulo lá na frente. Agora vamos lá para... Volta de novo. Gênesis 21. Vamos ver como Isaac, que é o filho da promessa, que representa cada um de nós, nasceu. Vamos lá. Versículo 1 do capítulo 21 de Gênesis. Visitou o Senhor a Sara. Mas antes, deixa eu ver uma coisinha aqui, peraí. Abre em Gênesis 17. Vamos ver aqui o que Abraão disse. Então, Gênesis 17. Então se prostrou Abraão o rosto em terra e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos. Olha, eles estão, Abraão com 100, Abraão com 100 e Sara com 90, né? Vamos ver ali Romanos capítulo 4, depois a gente volta de novo aí para Gênesis. Então, Romanos capítulo 4, vamos ver o que Paulo fala. Esse capítulo 4 está falando de como Abraão foi justificado por fé, não por obras. Está ensinando sobre justificação. Então, Romanos 4, ele vai falar aqui nesses versículos. Só o versículo 19, né? Ele diz... Vamos ler o 18 também. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Então, para aí. Então, qual é o estado físico dos dois? Isso que eu quero que a gente entenda. Deus esperou 25 anos para cumprir a promessa. Como que Abraão estava? Paulo fala que ele estava amortecido. O que significa isso? E o estado avançado de Sara. Onde nós lemos Gênesis 17, fala que Abraão estava com 100 anos e Sara com 90. O que é o corpo amortecido? Fisicamente, Abraão não tinha condições de ter mais nada. Fisicamente, Sara não tinha condições de ter mais nada. Não dava mais para dar um jeitinho, vocês estão entendendo? Não tinha mais obras para ser feito. Eles dependiam totalmente de Deus para ter um filho. Então Deus deixou eles envelhecerem a carne, amortecer, ficar totalmente incapacitada. Para quê? Para, no meio de toda aquela incapacidade da carne, gerar um milagre, a criança nascer. Esse é o princípio da graça de Deus. O homem não tem mais força, não consegue produzir mais nada. Quando o homem está zerado, incapaz, aí que ele vai entender que Deus é que vai realizar um milagre. Por isso que Deus deixou ele ficar incapacitado. Para o homem entender que é incapaz, no quesito de salvação é incapaz de tudo. Quando os dois estavam incapazes, velhinhos, murchos, né? Como que estava o ventre de uma mulher de 90 anos?
já tinha parado a menstruação dela há muito tempo. Não tinha condições mais de ser mãe. Não tinha fisicamente condições de ser mãe. Mas aí o que Deus fez? Vamos lá agora. Gênesis 21, vamos lá. Nós lemos isso lá. Visitou o Senhor Sara. Gênesis 21, o que diz? Visitou o Senhor Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. O filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Então, o que aconteceu? Os dois incapacitados, não esquece isso. Então Deus visitou Sara e os dois se tornaram capazes. Já não era mais a carne, a força da carne. Foi uma ação de Deus que tornou capaz de gerar um filho. Qual é o princípio da nova aliança? É justamente isso. Deus é que faz as coisas. A carne, Jesus Cristo disse, para nada aproveita. Então, a incapacidade do homem é que vem a bênção de Deus, e é Deus que faz pelo homem o que o homem não pode fazer, e dá gratuitamente ao homem o que ele jamais poderia ter. Está bem claro isso? Qual é o princípio da lei? Fazer, ativar a carne, obras, não serve para nada, não vai dar em nada. Qual é o princípio da nova aliança? Deus fez tudo. Deus fez tudo. O homem era incapaz de fazer o que Deus fez por ele, e dá através da sua graça todas as coisas para o homem, como? Gratuitamente. Tudo já está feito. Quando Jesus na cruz disse, está consumado, o véu se rasgou de alto a baixo, significa que tudo que precisava ser feito para o homem ser salvo, liberto, se tornar um filho de Deus, tudo que precisava ser feito já foi feito. Nada mais precisa ser feito. Eu preciso crer que já foi feito e viver pela fé naquilo que já foi feito por Cristo na cruz, por cada um de nós. Já foi feito, não tem mais o que fazer. Cristo já fez tudo por nós. Agora volta lá, Gálatas 4, onde nós estamos. Ainda temos uns minutinhos, né? 1 hora passa tão rápido. Vamos ler ali. Vamos ler o 25 de novo. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia. Então, o que significa Agar? A lei gera filhos para a escravidão. O que significa a outra mulher, que é Sara? A graça de Deus, o Evangelho, a obra de Deus, a salvação pela graça, libertos da lei. As duas alianças. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Agora vamos para frente. Agora o que Paulo afirma aqui no versículo 28? Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como Isaque nasceu? Ele está dizendo que nós somos filhos da promessa como Isaque. Como Isaque nasceu? Pelo esforço que a carne poderia produzir? Não! Por uma ação de Deus, por um milagre. Como é que você nasce de novo? Porque você pagou algum preço? Fez alguma coisa? Contribuiu para Deus? Pela graça de Deus, por um milagre. Então os filhos da promessa nascem pela graça de Deus, sem nenhum esforço da carne, sem nenhuma obra da carne, sem nenhuma participação do homem. O homem não tem nada nisso. Deus chama, salva e a pessoa se torna um filho da promessa. É o princípio da graça de Deus. Deus fez tudo e nos deu gratuitamente. Agora ele afirma, presta atenção. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Paulo afirma. Agora, você entende que é ser filho da promessa? Como é que você nasceu de novo? Por algum mérito? Como é que você foi justificado? Por algum mérito? Como é que você foi liberto do império das trevas? Porque alguém gritou muito? Que passou um óleo na cabeça? Que você levou uma água ungida e jogou? Isso é na concepção desse evangelho mentiroso. Como é que você foi liberto do império das trevas? Pela graça de Deus. Você não teve participação, você só teve a bênção. Deus fez tudo por você. Nascemos como Isaque. O que eu fiz para nascer de novo? Nada.
Até a fé que eu criei um dia foi um dom de Deus. Ele me predestinou para isso. Não tive participação. Entende ou não? Mas depois que vem, olha, nós estamos lá, olha lá, o que diz lá em Gálatas 3, 23. Nós já estudamos tudo isso. Olha lá, versículo 23, Gálatas 3. Mas antes que viesse a fé, estávamos todos sob a tutela da lei, nela encerrados para essa fé de futuro que havia de se revelar. Então, como que antes que viesse a fé? O pessoal da velha aliança, todos não tiveram fé, não fizeram coisas extraordinárias por meio da fé? Tiveram fé, mas não tiveram conhecimento do Evangelho. Essa fé que Paulo se refere é uma fé que vem pelo conhecimento do Evangelho. Então Paulo está dizendo aqui, antes que viesse a fé, todos estavam debaixo da lei, nelas encerrados, de maneira que a lei serviu de condutor para nos levar a Cristo. Olha lá, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, olha lá, então veio uma outra fé. Entenda, a fé que eles tiveram, eles conheceram Deus naquela mentalidade deles. Deus se revelou daquele jeito. Eles conheceram Deus, tiveram fé em Deus. Agora, quando Cristo vem, Cristo não vem mais no Monte Sinai, não tem mais fogo, não tem mais fumaça. Ele vem em forma de homem. Ele estabelece no sangue dele uma nova aliança e traz revelação. O que o Paulo falou? O evangelho que por mim que eu anuncio, eu não recebi nem aprendi de homem algum. Ele falou, nenhum homem me ensinou nada. Então ele não aprendeu nada de Pedro, nada de Tiago. Não aprendi de homem algum. Como que Paulo aprendeu? Por revelação de Jesus Cristo. Paulo não conheceu Jesus andando lá, fazendo milagre. Paulo não participou do ministério terreno de Jesus. Ele não conheceu nada do que Jesus Cristo fez. Não participou daquilo. Agora, Paulo teve revelação do Cristo ressuscitado, que revelou o evangelho para ele. Entende? O que ele fala? O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, o mistério que estava oculto das gerações passadas, que ninguém entendeu, agora todavia se manifestou aos seus santos. Qual era o mistério? Cristo em nós. Cristo em nós, esperança da glória. Isso só no Novo Testamento que se é revelado. E essa fé de futuro que havia de vir, essa fé veio através do quê? Então a fé que nós temos hoje, presta atenção, porque esse conhecimento do Evangelho é diferente da cabeça de Gideão. O que Gideão entendeu disso que nós enxergamos hoje? Nada. O que Sansão era um homem, espírito vinha sobre ele, ele matava todo mundo. O que Sansão entendeu da nova aliança? Não entendeu nada. Era pessoa de Deus? Era pessoa de Deus. Teve fé em Deus? Teve. Mas não a fé que nós temos hoje. Essa fé evangélica, produzida pelo conhecimento que vem depois da cruz. Começa na cruz e vem por revelação depois da cruz. Está entendendo? Está claro isso ou não? Né? Então, onde nós estávamos, lendo lá, versículo 28 do capítulo 4. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Então, como Isaac nasceu por um milagre, Cristo vem, derrama o sangue, quita a nossa dívida, nós nascemos por um milagre. O novo nascimento só Deus pode fazer. Então, nós somos filhos da promessa como Isaac. Agora, o que acontece? Olha lá. Como, porém, outrora o que nasceu segundo a carne, presta atenção, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. O que os judeus faziam que eram tudo filhos de Abraão, nascidos segundo a carne? Eles perseguiram Paulo. Se você for ler Atos, eles queriam matar Paulo, tentaram matar Paulo várias vezes. O que eles perseguiram a pregação do Evangelho é a mesma coisa hoje. É a mesma coisa hoje. Começa a pregar esse evangelho da graça de Deus, falar que a salvação não se perde. Quem está na carne, esses filhos, esses Ismaéis que ainda existem, eles vêm contra você, eles não acreditam, eles te perseguem, não aceita isso, não aceita. Eles estão lá no fumega ainda, nas obras, eles estão lá. Vocês entendem isso? Olha, eu tinha um monte de amizade. Quando eu comecei a entender essas coisas e pregar, sumiu todo mundo, era tudo crente. Ninguém gosta disso. Aí você fala, caramba, mas isso não é evangelho? Então existe uma perseguição. Chega para esse pessoal que faz campanha, voto, sacrifício, fala assim, ó, Jesus já te libertou do império da serra, tudo é pela graça, você não precisa fazer nada disso. Ele vai falar assim, está amarrado. Não vai falar? E te persegue. Então, continuando.
Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne, olha lá, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Agora vem a coisa forte, olha. Contudo que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Então o que Deus está dizendo aqui através de Paulo? Todos esses que estão debaixo de lei, de judaísmo, de obras para ser salvo, de legalismo, esses são Ismael. Lança fora a escrava e seu filho. Olha como é sério. Porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Volta para lá. O que Abraão teve que fazer? Mandar a escrava e o filho dela embora. E não herdou a promessa que Isaac herdou, que era o filho da promessa. Ismael não herdou. A escrava não herdou. Se tornaram uma grande nação, porém até hoje são aqueles que perseguem o povo de Israel. Então não vão herdar. Vocês estão entendendo como é sério? Não, eu não estou brincando. Não estou fazendo acepção de pessoas. Então quer dizer, pastor, que todos esses estão debaixo da lei, do jugo, do judaísmo, do Velho Testamento. Fala que isso é evangelho e evangelho não é. Evangelho começa da cruz para frente. São os filhos da escrava. Não vão herdar as mesmas coisas que o filho da livre. Vão ser lançados fora. Fala. Então olha lá. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Agora ele termina dizendo, olha o que ele termina dizendo: assim, irmãos, somos filhos não da escrava, somos filhos da livre, somos filhos do evangelho, nascidos do alto, nascidos nesse evangelho da graça de Deus, pelo conhecimento do evangelho da graça de Deus, nascidos depois da cruz, pela obra que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Então essa divisão está muito clara. Não está clara aqui? Então, Velho Testamento, lei, judaísmo, escravidão. Nova aliança, filhos da promessa, graça de Deus. Novo Testamento no meu sangue. Salvação pela graça, não por obras. Tudo já está feito. Velha aliança, fazer obras. Se não fizer, está debaixo de maldição. Lê lá Deuteronômio 28. Se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus. Qual voz? Ele tinha dado as segundas tábuas da lei antes. Você tem que obedecer isso, obedecer. Você vai ser cabeça e não cauda, vai comer o melhor da terra e tal. Mas se desobedecer, vai ser maldito no campo, maldito na cidade, maldito. Só maldição. É só obras. Na nova aliança não tem nada disso. Somos salvos pela graça. Tudo já foi perdoado na cruz, sim ou não? O preço do pecado foi cravado. Colossenses 2, 14 e 15, que diz: o escrito de dívida que era contra nós, que nos era prejudicial, Cristo removeu inteiramente e cravou na cruz, e nós estamos salvos. E ninguém arranca essa salvação de nós. Isso é indestrutível, esse conhecimento do evangelho. Hebreus 1, havendo Deus outrora falado, né? Mas está bem claro isso na sua mente? Então está vendo a diferença das duas alianças? O que Paulo está explicando? Vocês que querem estar debaixo da lei, debaixo da velha aliança, vocês não entendem o que aconteceu? Me responda isso. Abraão teve duas mulheres. Uma escrava, representa a lei, velha aliança. Outra é a livre, representa a graça de Deus, a salvação pela graça. Então Paulo está trabalhando na mente deles para explicar o caminho errado que eles haviam tomado, voltando para a lei. Tudo bem? Olha lá o capítulo 5 agora. Agora nós vamos falar isso a semana que vem. Olha lá. Versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Olha lá. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Que liberdade é essa? Liberdade de que Cristo nos libertou? Liberdade da lei, da velha aliança. Olha o que Paulo fala: para a liberdade Cristo nos libertou. Permaneça firme e não se submeta de novo ao jugo da escravidão. Qual é o jugo da escravidão? A lei, a velha aliança, a mentalidade da velha aliança. Cristo já nos libertou. Vamos falar que a lei acabou, fomos libertos da lei, morremos para a lei. Falaremos isso a semana que vem. Permaneça firme, não se submeta de novo ao jugo da escravidão. Olha o que ele fala:
Pois eu, Paulo, vos digo, se vos deixar circuncidar, que era a marca da lei, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, é obrigado a guardar toda a lei. Olha só, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaístes. Isso vamos ver a semana que vem. Fala assim, amém.